Para alcançar a grandeza, primeiro é preciso conquistar a própria mente. As realizações mais extraordinárias da história não começaram com a ação, começaram com uma mentalidade, uma forma de pensar tão poderosa que rompeu limites, desafiou convenções e remodelou o mundo. Ao longo da história, raros indivíduos desafiaram os limites de seu tempo, remodelando o mundo de maneiras antes consideradas impossíveis. Esses indivíduos não apenas alcançaram a grandeza, eles redefiniram o que a grandeza poderia significar. Suas histórias são testemunhos de uma mentalidade que vai além do medo, desafia cada fronteira e deixa um legado que dura séculos. Entre essas lendas, Napoleão Bonaparte se destaca como um exemplo monumental, não apenas pelo império que construiu, mas pela determinação implacável, brilhantismo estratégico e visão que impulsionaram suas ações. A vida intelectual de Napoleão foi moldada por uma fusão única de fontes filosóficas e históricas. Desde jovem na escola militar de Brienne, Napoleão devorou as obras dos grandes pensadores e conquistadores da antiguidade, em especial Aristóteles e Júlio César. De Aristóteles absorveu as lições sobre a natureza do Estado, a ética da liderança e a busca pela eudaimonia, uma vida de florescimento e excelência alcançada por meio do equilíbrio entre virtude e ação. De César, extraiu um modelo vivo do homem, que une em si o gênio militar, a habilidade política e a ambição civilizatória. Sob essa influência, Napoleão construiu, nos primeiros anos de seu governo, um projeto notável de racionalidade e ordem. O Código Napoleônico, promulgado em 1804, é o melhor exemplo disso. Em vez de destruir as nações conquistadas, Napoleão buscou reorganizá-las sob princípios universais de igualdade perante a lei, liberdade de consciência e proteção da propriedade. No entanto, à medida que o Império de Napoleão se expandia, sua determinação implacável o empurrou ao excesso. Séculos depois, Nietzsche introduziu o conceito de Übermensch, uma figura que transcende a moralidade tradicional e cria seus próprios valores. O Übermensch rejeita as normas sociais, impulsionando a humanidade a novos patamares por meio de pura força de vontade e visão. Em muitos aspectos, Napoleão encarna essa ideia de forma quase perfeita, a ponto do próprio Nietzsche tê-lo citado explicitamente como um dos raros exemplos históricos de grandeza sobre-humana. Napoleão não se contentou em seguir as tradições de seus predecessores. Filho de família modesta da Córcega, ascendeu do anonimato ao trono da França e ao domínio de boa parte da Europa em menos de uma década, desafiando todas as convenções de nascimento, classe e ordem estabelecida. Uma vez no poder, perseguiu uma visão revolucionária, não apenas conquistar territórios, mas exportar os ideais do iluminismo, abolir o feudalismo e redesenhar o mapa político da Europa. Essa ruptura audaciosa com a tradição refletiu uma aspiração quase divina de recriar o mundo à imagem da razão e da vontade. No entanto, o Übermensch de Nietzsche é um ideal, alguém que cria novos valores e supera as limitações humanas. Embora as ações de Napoleão tenham reconfigurado a Europa e deixado marcas civilizatórias profundas, sua mortalidade e seus erros revelaram sua fragilidade humana. Sua ambição foi contida pelo inverno russo, pela resistência espanhola e pela coalizão de impérios que se recusaram a aceitar a nova ordem. Derrotado em Waterloo, em 1815, passou seus últimos anos exilado na ilha de Santa Helena, um Prometeu acorrentado. A grandeza de Napoleão não foi apenas produto de sua ambição, estava enraizada em seu brilhantismo como estrategista militar. Uma de suas realizações mais célebres foi a Batalha de Austerlitz, em 1805, onde seu exército, em desvantagem numérica, derrotou as forças combinadas da Rússia e da Áustria, em uma das manobras táticas mais admiradas da história militar. Mas à medida que Napoleão avançava para o leste, chegando às profundezas da Rússia em 1812, sua ambição começou a mostrar os seus limites. Seu exército, a Grande Armée, o maior e mais poderoso já reunido na Europa até então, foi destruído não pelo inimigo em campo aberto, mas pelo inverno, pela imensidão do território e pela tática russa. Pela primeira vez, a visão de Napoleão havia excedido o que a realidade poderia suportar. E esse momento nos força a considerar o custo da grandeza quando a ambição deixa de ser uma virtude e começa a ser um defeito. O custo da grandeza se estendeu além do próprio Napoleão. As terras que ele conquistou foram transformadas para sempre, muitas vezes violentamente.
A história de Napoleão não termina com a sua derrota. Seu legado perdurou por mais de 2 séculos, inspirando inúmeros líderes, reformadores e pensadores. O Código Napoleônico permanece à base dos sistemas jurídicos de dezenas de países em todos os continentes. As reformas administrativas, educacionais e financeiras que ele implementou na França e nos territórios conquistados deixaram uma marca na história que continua até hoje. Aristóteles nos ensinou que a virtude exige equilíbrio, que a excelência verdadeira nasce da harmonia entre o que somos capazes de fazer e o que é sábio fazer. Napoleão compreendeu essa lição intelectualmente e a ignorou existencialmente. Nietzsche nos desafiou a superar os limites da condição humana, a criar novos valores onde os antigos haviam ruído. Napoleão tentou exatamente isso e descobriu que a condição humana não se supera, ela se carrega. O que sua trajetória revela, então, não é a glória nem a ruína de um indivíduo extraordinário. Revela o paradoxo fundamental de toda grandeza. Quanto mais um homem se aproxima dos limites do possível, mais violentamente esses limites se impõem. E talvez seja precisamente esse paradoxo, e não as batalhas, não os códigos, não os tronos, o legado mais honesto que Napoleão nos deixou. Obrigado por assistir e um abraço.